Moradores da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, acordaram com intensos tiroteios antes mesmo de amanhecer. 8 pessoas morreram. A polícia diz que todos tinham ligação com o tráfico, mas as famílias contam uma outra versão. Vamos falar com o repórter Marcelo Bruzzi, que está acompanhando a investigação sobre essas mortes. Oi, Bruzzi. Bom, a polícia, os policiais envolvidos foram chamados, para contar o que aconteceu e os depoimentos já acabaram? Boa noite, Leila. Boa noite a todos que acompanham a Globo News. O depoimento dos policiais militares envolvidos nesse confronto são policiais militares do Batalhão de Choque. Esse depoimento acabou por volta de 5 horas da tarde. As armas usadas pelos PMs nesse intenso confronto foram apreendidas pela Polícia Civil e vão passar pela perícia. Agora há pouco eu conversei com o delegado responsável pelas investigações. Ele disse que 10 policiais militares prestaram depoimento e contaram que fizeram uma operação por volta de 6 horas da manhã para combater o tráfico de drogas na favela da Rocinha e que foram surpreendidos por traficantes e houve então uma intensa troca de tiros. 8 pessoas foram baleadas e morreram. A versão oficial da Polícia Militar é que os 8 tinham envolvimento com o tráfico de drogas e estavam com um fuzil, 7 pistolas e 2 granadas. O delegado responsável pelas investigações afirmou agora há pouco que dos 8 mortos, 4 tinham passagem pela polícia, anotações criminais, 3 não tinham passagem pela polícia e 1 ainda não foi identificado. Com as 8 mortes confirmadas na favela da Rocinha hoje, chega a 10 o número de mortos em apenas 4 dias na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Na noite de quarta-feira, teve um intenso confronto entre policiais militares e traficantes e esse tiroteio terminou com a morte de um soldado da PM, o Felipe Mesquita, e de um morador, conhecido como Seu Marechal. A repórter Bárbara Carvalho acompanhou o sepultamento desse morador, que era muito querido pela comunidade, e preparou uma reportagem mostrando a violência na favela da Rocinha nos últimos dias. Vamos acompanhar. Sem luz, sem paz e sem dignidade. Foi assim que um morador descreveu a manhã deste sábado na Rocinha. E continuou: é assim que todos nós nos sentimos, sem esperança. Por causa do intenso tiroteio, vários pontos da favela ficaram sem energia elétrica. Segundo a Polícia Militar, homens do Batalhão de Choque patrulhavam a comunidade quando criminosos atiraram contra eles. O policiamento está reforçado na Rocinha desde setembro, quando uma guerra entre criminosos rivais deixou os moradores em pânico. Para que entremos em confronto com criminosos, não é necessário se montar uma grande operação. Apenas o fato de estarmos ali naquele território já incita os marginais a virem no nosso encalço. Hoje, nós tivemos uma ação de defesa desses policiais que foram atacados por marginais ali na localidade conhecida como Roupa Suja. 8 homens foram baleados e levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, a polícia disse que apreendeu um fuzil, 7 pistolas e 2 granadas. Ainda de acordo com a PM, todos tinham envolvimento com o crime. A PM tem certeza que todos eles eram criminosos. São marginais que morreram em confronto com a polícia. Mas parentes de alguns mortos e testemunhas negaram essa versão e disseram que eles não eram bandidos. Meu filho tomou um tiro nas costas. Meu filho não é vagabundo. Aí se amanhã depois for falar que meu filho é vagabundo, eu posso provar. Tá a família dele aqui todinha aqui, que meu filho não é vagabundo. Meu irmão é trabalhador, entendeu? Não era vagabundo, estava trabalhando. A comunidade está nessa zona de guerra. Todo dia tiroteio, todo dia. Horas depois do tiroteio, moradores da Rocinha foram ao cemitério do Caju para se despedir de Antônio Ferreira da Silva, conhecido por todos como Seu Marechal. Ele morreu durante um outro tiroteio entre policiais e traficantes na noite dessa quarta-feira na comunidade. Entre abraços emocionados, rostos marcados pela tristeza, aplausos e orações, parentes e amigos deram adeus ao Marechal. Antônio tinha 5 filhos, consertava eletrodomésticos e vendia material de ferro velho na comunidade. Era muito querido pelos moradores e gostava de dar conselhos. Era considerado um exemplo. Ele que me conheceu criança, né? E devido aos conselhos que ele sempre deu, né?
não só para mim, na época de adolescente, como outros, a gente se apegou muito a ele, né? Ele é vou dizer para você, como se fosse um pai de muitos, foi um exemplo para muitos. É só acompanhar a trajetória dele que muitos vão ser o mesmo que ele. A polícia investiga se Antônio foi assassinado porque tentou socorrer o soldado da PM Felipe Mesquita, baleado e morto na mesma noite. Esse vídeo mostra o policial que levou um tiro na barriga, desacordado. Ele foi enterrado nesta sexta-feira com honras militares.